Olá, tudo bem, servidores? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a reforma da Previdência apresentada pelo governo do Estado de Minas Gerais e a ideia é orientá-los e esclarecer os pontos mais polêmicos dessa reforma e encaminhando conjuntamente com as regras atuais da Previdência que os senhores estão vinculados. A reforma são duas leis específicas, a PEC 55 e o PLC 46. E eles têm o objetivo não só alterar a Previdência Social do Estado de Minas Gerais para os servidores civis, mas ainda a ideia de trocar também as diretrizes administrativas e sindicais. Então nós temos 3 alterações em matérias diferentes aqui na nossa reforma. E nós vamos iniciar essa nossa conversa pela questão da Previdência propriamente dita. E há uma mudança singular em relação à aposentadoria. Nós vamos apresentar agora as regras vigentes com as regras propostas pelo governo. E hoje, o servidor público de cargo de provimento efetivo, ele tem 2 regras, em regras gerais, vinculados. Quais sejam? A regra de aposentadoria por idade, mais conhecida como aposentadoria proporcional, que exige a idade mínima do homem de 65 anos e a idade mínima da mulher de 60, aplicando, nesse caso, uma proporção de 1/30 para a mulher e 1/35 para o homem. E como que se dá o cálculo específico dessa aposentadoria? Ele faz a média aritmética de 80% das maiores contribuições, ou seja, tem um descarte das menores contribuições de julho de 94 para cá. Esse cálculo é o valor do benefício, ou seja, ele recebe 100% do cálculo do benefício. E a segunda forma de aposentadoria mais conhecida é a aposentadoria por tempo de contribuição e idade, que exige do homem 60 anos de idade, da mulher 55 anos, 35 anos de tempo de contribuição do homem e 30 da mulher. A mesma média aritmética de 80% das maiores contribuições e o cálculo que a gente chega é o valor, nesse caso, 100% dele, que vai ser o benefício dessa pessoa. Qual que é a proposta com reajuste, na forma da lei? Então, o reajuste depende de um encaminhamento do governador de uma lei para reajustar esses benefícios. E qual que é a proposta do governo em relação a essa norma geral, as diretrizes gerais? Eles estão estabelecendo, primeiro, uma idade mínima um pouco maior. Ele estabelece 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. Nós vamos perceber que para o homem ele aumenta 5 anos e para a mulher 7. Há um prejuízo maior para a mulher em relação a essa reforma. E 25 anos de tempo de contribuição. Vocês vão perceber que teve uma redução do tempo de contribuição obrigatório. Mas na prática, se a gente for avaliar, a pessoa teria que ter começado o serviço público, se homem, para aposentar com 25 anos, com 40 anos de idade e se mulher com 37 anos, ou seja, a maioria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais começaram a contribuir ou se vincular ao serviço público muito antes disso e, portanto, essa regra não seria, em tese, mais vantajosa para ele. Lembrando que mesmo que fizesse jus a esse benefício, ele teria um prejuízo drástico na forma do cálculo do benefício propriamente dito. Porque aqui nós temos uma alteração na média aritmética. A média aritmética atualmente vigente é de 80% das maiores contribuições. Então eu tenho um descarte. Isso acaba com a proposta dele. Então vai ingressar com todas as contribuições previdenciárias vertidas por aquele cidadão de julho de 94 para frente. O que significa que os servidores têm que tomar cuidado, em especial, com as certidões de tempo de contribuição averbada, porque elas normalmente têm contribuições menores e elas vão passar a ser consideradas para fins desse cálculo. Então, muito cuidado com as contribuições que nós estamos vertindo ao fundo previdenciário. Mais do que isso, fiz esse cálculo, tive a primeira perda. O segundo ponto é o valor do benefício em si, que não é mais 100%. Ele vai partir de 60% do benefício e vai ser aumentado 2% por ano de contribuição acima de 20%, o que significa que para ele fazer jus a 100% igual antigamente, ele vai ter que contribuir necessariamente 40 anos de tempo de contribuição. Então tem um prejuízo considerável em relação à contribuição anteriormente vertida. O único detalhe que passa a ser mais interessante
é exatamente em relação ao reajuste. O anterior, o atualmente vigente, necessita de uma lei do governador. Com a reforma da Previdência, esse reajuste vai ser automático conforme o INSS. Hoje, tem há mais de 15 anos, o INSS aplica o INPC. Então, ele seria automático e nós sairíamos do problema do governador não dar reajuste para esses aposentados e ter uma perda financeira no tempo.